Capítulo 10. O principal tronco da árvore de Chaitanya, seus galhos e galhos secundários. Esse capítulo descreve os galhos da árvore chamada Shri Chaitanya Mahaprabhu. Verso 1. Ofereço repetidamente minhas respeitosas reverências aos devotos que, como abelhas, sempre provam o mel dos pés de lótus do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Mesmo um não devoto canino que, de alguma forma, refugiar-se em tais devotos, desfrutará do aroma da flor de lótus. Verso 2. Todas as glórias ao Sr. Chaitanya Mahaprabhu e ao Sr. Nityananda, todas as glórias a Dvaita Prabhu e todas as glórias aos devotos do Sr. Chaitanya, liderados por Shivasa. Verso 3. A descrição do Sr. Chaitanya como jardineiro e a árvore é inconcebível. Agora, ouvi com atenção sobre os galhos desta árvore. Verso 4. Muitos eram os associados de Sri Chaitanya Mahaprabhu, mas não se deve considerar nenhum deles inferior ou superior. Não é possível determinar isso. Verso 5. Todas as grandes personalidades na linha do Sr. Chaitanya relacionaram esses devotos, mas não puderam distinguir quem deles é maior ou menor. Verso 6. Presto-lhes minhas reverências como um sinal de respeito e rogo-lhes não considerarem minhas ofensas. Verso 7. Ofereço minhas reverências a todos os queridos devotos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, a árvore eterna do amor a Deus. Presto meus respeitos a todos os galhos da árvore, os devotos do Senhor que distribuem o fruto do amor a Krishna. Verso 8. Os dois irmãos Shivasa Pandita e Shri Rama Pandita iniciaram dois galhos que são bem conhecidos no mundo. Verso 9. Os dois irmãos deles chamavam-se Shripati e Srinidhi. Esses 4 irmãos e seus criados e criadas são considerados um grande galho. Verso 10. Os galhos secundários desses dois galhos são incontáveis. Sri Chaitanya Mahaprabhu promovia o canto congregacional diariamente na casa de Srivasa Pandita. Verso 11. Esses 4 irmãos e seus membros familiares dedicavam-se plenamente ao serviço do Sr. Chaitanya. Eles desconheciam qualquer outro deus ou deusa. Verso 12. Outro grande galho foi Acharya Ratna, cujos associados foram galhos secundários. Verso 13. Outro nome de Acharya Ratna era Sri Chandrasekhara Acharya. Em uma encenação em sua casa, o Sr. Chaitanya representou a deusa da fortuna. Verso 14. Pundarika Vidyanidhi, o terceiro grande galho, era tão querido pelo Sr. Chaitanya Mahaprabhu que, em sua ausência, o próprio Sr. Chaitanya às vezes chorava. Verso 15. Gadadhara Pandita, o quarto galho, é descrito como uma encarnação da potência de prazer de Shri Krishna. Portanto, ninguém pode equiparar-se a ele. Verso 16. Seus discípulos e netos espirituais são seus galhos secundários. Descrevê-los todos seria difícil. Verso 17. O quinto galho da árvore, Vrakyeshvara Pandita, era um servo muito querido do Sr. Chaitanya. Ele podia dançar em êxtase constante durante 72 horas. Verso 18. Sri Chaitanya Mahaprabhu cantou pessoalmente enquanto Vrakyeshvara Pandita dançava, e assim Vrakyeshvara Pandita caiu aos pés de lótus do Senhor e falou-lhe o seguinte. Verso 19. Ó Chandramukha, por favor, dá-me 10.000 Gandharvas, deixa-os cantar enquanto eu danço e então ficarei imensamente feliz. Verso 20. O Sr. Chaitanya respondeu, só tenho uma asa como tu, mas se tivesse outra, de certo voaria no céu. Verso 21. Pandita Jagadananda, o sexto galho da árvore de Chaitanya, era célebre como a vida e alma do Senhor. Sabe-se que ele foi uma encarnação de Satyabhama, uma das principais rainhas do Sr. Krishna. Verso 22. Jagadananda Pandita, sendo uma encarnação de Satyabhama, desejava sempre zelar pelo conforto do Sr. Chaitanya. Mas como o Senhor era um sannyasi, não aceitava o luxo que Jagadananda Pandita lhe oferecia. Verso 23. Às vezes eles pareciam desentender-se por ninharias, mas essas brigas baseavam-se em afeição mútua, sobre a qual falarei mais adiante. Verso 24. Entende-se que Raghava Pandita, o seguidor original do Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu, foi o sétimo galho. Derivou-se dele outro galho secundário, encabeçado por Makaradwaja Kara. Verso 25. Damayanti, a irmã de Raghava Pandita, era a querida criada do Senhor. Ela sempre reunia diversos ingredientes com os quais cozinhava para o Sr. Chaitanya. Verso 27. Os alimentos que Damayanti cozinhava para o Sr. Chaitanya enquanto ele esteve em Puri eram levados num saco por seu irmão Raghava, sem conhecimento dos outros. Verso 27. O Senhor recebia esses alimentos
durante o ano inteiro. Esse saco ainda é célebre como Raghavera Jali, o saco de Raghava Pandita. Verso 20. Vou descrever o conteúdo do saco de Raghava Pandita mais tarde neste livro. Ao ouvir essa narração, os devotos geralmente choram e lágrimas deslizam de seus olhos. Verso 29. Pandita Gangadasa foi o 8º galho querido de Sri Chaitanya Mahaprabhu, aquele que se lembra de suas atividades libertas de todo o cativeiro. Verso 30. O 9º galho, Sri Acharya Purandara, era um associado constante do Sr. Chaitanya. O Senhor considerava-o como seu pai. Verso 31. O 10º galho da árvore de Chaitanya, Damodara Pandita, era tão elevado no amor pelo Sr. Chaitanya que certa vez, sem vacilar, repreendeu o Senhor com palavras ásperas. Verso 32. Mais adiante, no Chaitanya Charitamrita, descreverei os detalhes do incidente da repreensão. Ficando muito satisfeito com essa repreensão, o Senhor enviou Damodara Pandita Navadvipa. Verso 33. O 11º galho, o irmão mais novo de Damodara Pandita, era conhecido como Shankara Pandita. Ele era famoso como sendo os sapatos do Senhor. Verso 34. Sadashiva Pandita, o 12º galho, estava sempre ansioso por servir aos pés de lótus do Senhor. Foi uma boa fortuna que, ao vir a Navadvipa, o Sr. Nityananda tenha residido em sua casa. Verso 35. O 13º galho era Pradyumna Brahmachari. Uma vez que ele era um adorador do Sr. Nrsimhadeva, Sri Chaitanya Mahaprabhu mudou seu nome para Nrsimhananda Brahmachari. Verso 36. Narayana Pandita, o 14º galho, um devoto grandioso e liberal, não conhecia nenhum outro abrigo, a não ser os pés de lótus do Sr. Chaitanya. Verso 37. O 15º galho foi Shriman Pandita, que era um servo constante do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Ele costumava levar uma tocha enquanto o Senhor dançava. Verso 38. O 16º galho, Shuklambara Brahmachari, era muito afortunado, pois o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, quer de brincadeira, quer seriamente, mendigava sua comida, ou às vezes arrancava-a dele à força, e a comia. Verso 39. Nandanacharya, o 17º galho da árvore de Chaitanya, é célebre no mundo porque os dois Prabhus, o Sr. Chaitanya e Nityananda, às vezes escondiam-se em sua casa. Verso 40. Mukunda Datta, um amigo de escola do Sr. Chaitanya, foi outro galho da árvore de Chaitanya. O Sr. Chaitanya dançava enquanto ele cantava. Verso 41. Vasudeva Datta, o 19º galho da árvore de Sri Chaitanya, foi uma grande personalidade e um devoto muito íntimo do Senhor. Nem com milhares de bocas se poderia descrever suas qualidades. Verso 42. Srila Vasudeva Datta Thakur desejou sofrer pelas atividades pecaminosas de todas as pessoas do mundo, de modo que o Sr. Chaitanya Mahaprabhu pudesse libertá-las. Verso 43. O 20º galho da árvore de Chaitanya foi Haridas Thakur. Seu caráter era maravilhoso. Ele costumava cantar o santo nome de Krishna 300.000 vezes por dia sem falta. Verso 44. Eram ilimitadas as qualidades transcendentais de Haridas Thakur. Menciono aqui apenas uma fração dessas qualidades. Ele era tão elevado que Adwaita Goswami, ao realizar a cerimônia de Shraddha do seu pai, ofereceu-lhe o primeiro prato. Verso 45. As ondas de suas boas qualidades eram como as de Prahlada Maharaj. Ele nem mesmo franziu levemente a sobrancelha ao ser molestado pelo dirigente muçulmano. Verso 46. Após o falecimento de Haridas Thakur, o próprio Senhor tomou o corpo dele em seu colo e dançou com ele em grande êxtase. Verso 47. Srila Vrindavana Das Thakur descreveu vividamente os passatempos de Haridas Thakur em seu Chaitanya Bhagavata. Tudo o que restou descrever tratarei de explicar mais tarde neste livro. Verso 48. Um galho secundário de Haridas Thakur consistia nos residentes de Kulina Grama. O mais importante entre eles foi Satyaraja Khan, ou Satyaraja Vasu, que era um recipiente de toda a misericórdia de Haridas Thakur. Verso 49. Murari Gupta, o 21º galho da árvore de Sri Chaitanya Mahaprabhu, era um reservatório de amor a Deus. Sua grande humildade e mansidão derretiam o coração do Sr. Chaitanya. Verso 50.
Srila Murari Gupta nunca aceitava a caridade dos amigos nem aceitava dinheiro de ninguém. Ele exercia a medicina e mantinha sua família com seus ganhos. Verso 51. Enquanto Murari Gupta tratava seus pacientes, por sua misericórdia, tanto suas doenças corpóreas quanto espirituais saravam. Verso 52. Shriman Sena, o 22º galho da árvore de Chaitanya, era um servo muito fiel do Sr. Chaitanya. Ele não conhecia nada além dos pés de lótus de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Verso 53. Shri Gadadhara Dasa, o 23º galho, era tido como o mais elevado, pois induziu todos os Qazi muçulmanos a cantar o santo nome do Sr. Hari. Verso 54. Shivananda Sena, o 24º galho da árvore, era um servo extremamente íntimo do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Todos os que iam para Jagannatha Puri visitar o Sr. Chaitanya hospedavam-se e orientavam-se como Shri Shivananda Sena. Verso 55. Cada ano ele levava um grupo de devotos da Bengala para Jagannatha Puri para visitar o Sr. Chaitanya. Ele cuidava de todo o grupo enquanto eles viajavam pela estrada. Verso 56. O Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu concede sua misericórdia motivada a seus devotos sob 3 aspectos: seu próprio aparecimento direto, Sakshat, seu talento dentro de alguém a quem ele concede poderes, Avesha, e sua manifestação, Avirbhava. Verso 57. O aparecimento do Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu na presença de todos os devotos chama-se Sakshat. Seu aparecimento em Nakula Brahmachari como um sintoma de talento especial é um exemplo de Avesha. Verso 58. Sri Chaitanya Mahaprabhu deu o nome Nishinhananda Brahmachari ao antigo Pradyumna Brahmachari. Verso 59. Em seu corpo havia sintomas de Avirbhava. Tais aparecimentos são incomuns, mas o Sr. Chaitanya revelou muitos passatempos assim por meio de seus diferentes aspectos. Verso 60. Srila Shivananda Sena experimentou os 3 aspectos Sakshat, Avesha e Avirbhava. Mais adiante descreverei os pormenores desse assunto transcendentalmente bem-aventurado. Verso 61. Os filhos, servos e membros familiares de Shivananda Sena constituíram outro galho secundário. Todos eles eram servos do Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu. Verso 62. Os 3 filhos de Shivananda Sena, chamados Chaitanya Dasa, Ramadasa e Karnapura, eram todos devotos heróicos do Sr. Chaitanya. Verso 63. Shivalabha Sena e Shrikanta Sena eram também galhos secundários de Shivananda Sena, pois eram não somente seus sobrinhos, mas também devotos imaculados de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Verso 64. Govinda Danas e Govinda Datta, o 25º e 26º galhos da árvore, realizavam Kirtana na companhia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Govinda Datta era o cantor principal no grupo de Kirtana do Sr. Chaitanya. Verso 65. Sri Vijaya Dasa, o 27º galho, outro dos principais cantores do Senhor, deu ao Senhor muitos livros escritos à mão. Verso 66. Sri Chaitanya Mahaprabhu deu a Vijaya Dasa o nome Ratnabarro, de mãos preciosas, pois esse copiou para ele muitos manuscritos. O 28º galho foi Krishna Dasa, que era muito querido pelo Senhor. Ele era conhecido como Akintina Krishna Dasa. Verso 67. O 29º galho foi Sridhar, um comerciante de casca de bananeira. Ele era um servo muito querido do Senhor. Em muitas ocasiões, o Senhor fez brincadeiras com ele. Verso 68. Diariamente o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, de brincadeira, apanhava frutas, flores e polpas de Sridhara e bebia a água de seu pote de ferro quebrado. Verso 69. O 30º galho foi Bhagavan Pandita. Ele era um servo extremamente querido do Senhor, mas mesmo anteriormente foi um grande devoto do Sr. Krishna e sempre mantinha o Senhor dentro de seu coração. Verso 70. O 31º galho foi Jagadisha Pandita e o 32º foi Hiranya Mahashaya, a quem o Sr. Chaitanya em sua infância mostrou sua misericórdia motivada. Verso 71. Tanto na casa de um quanto na do outro, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu mendigou alimentos em dia de Ekadasi e comeu-os ele mesmo. Verso 72. O 33º e o 34º galhos foram os 2 estudantes de Sri Chaitanya Mahaprabhu, chamados Purushottama e Sanjaya, que eram ótimos alunos de gramática. Eles eram personalidades muito elevadas. Verso 73. Vanamali Pandita, o 35º galho da árvore, foi muito famoso nesse mundo. Ele viu nas mãos do Senhor uma massa e um arado de ouro. Verso 74.
O 36º galho, Buddhimantakam, era extremamente querido pelo Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Ele estava sempre pronto a cumprir as ordens do Senhor, e por isso era considerado um dos servos principais do Senhor. Verso 75. Garuda Pandita, o 37º galho da árvore, dedicava sempre a cantar o nome auspicioso do Senhor. Devido à força desse canto, mesmo os efeitos de veneno não puderam afetá-lo. Verso 76. Gopinata Simha, o 38º galho da árvore, foi um servo fiel do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. O Senhor de brincadeira chamava-o de Akrura. Verso 77. Devananda Pandita era um recitador profissional do Srimad Bhagavatam, mas pela misericórdia de Vrakeshvara Pandita e pela graça do Senhor, ele compreendeu a interpretação devocional do Bhagavatam. Versos 78 e 79. Shikandavasi Mukunda e seu filho Raghunandana foram o 39º galho da árvore. Narahari foi o 40º, Tirandiva o 41º e Sulochana o 42º. Todos eles foram grandes galhos da toda misericordiosa árvore de Chaitanya Mahaprabhu. Eles distribuíram os frutos e flores de amor a Deus em toda parte. Verso 80. Satyaraja, Ramananda, Yadunata, Purushottama, Shankara e Vidyananda pertenceram todos ao 20º galho. Eles eram habitantes da vila conhecida como Kulinagrama. Verso 81. Todos os habitantes da vila de Kulinagrama, encabeçados por Vaninata Vasu, eram servos do Sr. Chaitanya, que era a única vida e riqueza deles. Verso 82. O Senhor disse: para não falar dos outros, mesmo um cão na vila Kulinagrama é meu querido amigo. Verso 83. Ninguém pode falar sobre a posição afortunada de Kulinagrama. Ela é tão sublime que mesmo os varredores que cuidam dos seus porcos lá também cantam Mahamantra Hare Krishna. Verso 84. No lado ocidental estavam o 43º, o 44º e o 45º galhos, Shri Sanatana, Shri Rupa e Anupama. Eles eram os melhores de todos. Verso 85. Entre esses galhos, Rupa e Sanatana eram os principais. Anupama, Diva Goswami e outros liderados por Rajendra foram seus galhos secundários. Verso 86. Pela vontade do Jardineiro Supremo, os galhos de Srila Rupa Goswami e Sanatana Goswami multiplicaram-se, expandindo-se por todos os países ocidentais e cobrindo toda a região. Verso 87. Estendendo-se até as margens do rio Sindhu e os vales das montanhas dos Himalaias, eles expandiram-se por toda a Índia, incluindo todos os lugares de peregrinação, tais como Vrindavana, Mathura e Haridwara. Verso 88. Os frutos do amor a Deus que frutificaram nesses dois galhos foram distribuídos em abundância. Ao saborear esses frutos, todos enlouqueciam por eles. Verso 89. As pessoas em geral no lado ocidental na Índia não eram nem inteligentes nem de bom comportamento, mas pela influência de Srila Rupa Goswami e de Sanatana Goswami, foram treinadas a prestar serviço devocional e ter boa conduta. Verso 90. Segundo as orientações das escrituras reveladas, ambos os Goswamis escavaram os locais perdidos de peregrinação e inauguraram a adoração às deidades de Vrindavana. Verso 91. Srila Raghunatha Dasa Goswami, 46º galho da árvore, foi um dos servos mais queridos do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Ele deixou todas as suas posses materiais para render-se inteiramente ao Senhor e viver a seus pés. Versos 92. Quando Raghunatha Dasa Goswami aproximou-se de Sri Chaitanya Mahaprabhu em Jagannatha Puri, o Senhor confiou-o aos cuidados de Swarupa Damodara, seu secretário. Assim, ambos se ocuparam no serviço confidencial ao Senhor. Verso 93. Ele prestou serviço confidencial ao Senhor durante 16 anos em Jagannatha Puri, e após o desaparecimento tanto do Senhor quanto de Swarupa Damodara, ele deixou Jagannatha Puri e foi para Vrindavana. Verso 94. Srila Raghunatha Dasa Goswami pretendia ir a Vrindavana ver os pés de lótus de Rupa e Sanatana, depois do que abandonaria seu corpo saltando da colina Govardhana. Verso 95. Assim, Srila Raghunatha Dasa Goswami foi para Vrindavana, visitou Srila Rupa Goswami e Sanatana Goswami e prestou-lhe reverências. Verso 96. Contudo, esses dois irmãos não lhe permitiram que morresse, mas aceitaram-no como seu terceiro irmão e mantiveram-no em sua companhia. Verso 97. Como Raghunatha Dasa Goswami era assistente de Swarupa Damodara, ele sabia muito sobre os aspectos internos e externos dos passatempos do Sr. Chaitanya.
Assim, os dois irmãos Rupa e Sanatana sempre costumavam ouvi-lo a respeito disso. Verso 98. Aos poucos, Raghunatha Dasa Goswami abandonou toda a comida e bebida, tomando apenas algumas gotas de soro de leite. Verso 99. Com dever diário, ele regularmente prestava 1000 reverências ao Senhor, cantava pelo menos 100.000 santos nomes e prestava reverências a 2.000 Vaishnavas. Verso 100. Dia e noite ele prestava serviço mentalmente a Radha e Krishna e por 3 horas do dia discorria sobre o caráter do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Verso 101. Sri Raghunatha Dasa Goswami tomava 3 banhos por dia no lago Radha Kunda. Assim que encontrava um Vaishnava residente de Vrindavan, ele o abraçava e prestava-lhe todo o respeito. Verso 102. Ele se ocupava em serviço devocional por mais de 22 horas e meia por dia e dormia durante menos de 2 horas, embora em alguns dias isso também não fosse possível. Verso 103. Fico maravilhado ao ouvir sobre o serviço devocional que ele executava. Aceito Srila Rupa Goswami e Srila Raghunatha Dasa Goswami como meus guias. Verso 104. Mais adiante explicarei muito elaboradamente como todos esses devotos encontraram Sri Chaitanya Mahaprabhu. Verso 105. Shri Gopala Bhatta Goswami, o 47º galho, foi um dos grandes e elevados galhos da árvore. Ele sempre se dedicava a conversas sobre o amor a Deus na companhia de Rupa Goswami e Sanatana Goswami. Verso 106. O Acharya Shankararanya foi considerado o 48º galho da árvore original. A partir dele brotaram os galhos secundários, conhecidos como Mukunda, Kashinata e Rudra. Verso 107. Srinatha Pandita, o 49º galho, foi o amado receptáculo de toda a misericórdia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Todos os 3 mundos espantavam-se de ver como ele adorava o Sr. Krishna. Verso 108. Jagannatha Acharya, o 50º galho da árvore de Chaitanya, era um servo extremamente querido do Senhor, por cuja ordem ele decidiu viver às margens do Ganges. Verso 109. O 51º galho da árvore de Chaitanya foi Krishnadasa Vaidya. O 52º foi Pandita Shekhara. O 53º foi Kavichandra. E o 54º foi Shastivara, que era um grande executante de Sankirtan. Verso 110. O 55º galho foi Srinatha Mishra, o 56º foi Subhananda, o 57º foi Shirama, o 58º foi Ishana, o 59º foi Shinidi, o 60º foi Shigopikanta e o 61º foi Mishra Bhagavan. Verso 111. O 62º galho da árvore foi Subhuti Mishra, o 63º foi Hridayananda, o 64º foi Kamala Nayana, o 65º foi Mahesha Pandita, o 66º foi Shikara e o 67º foi Shimadusudana. Verso 112. O 68º galho da árvore original foi Purushottama, o 69º foi Shigalima, o 70º foi Jagannatha Dasa, o 71º foi Chandrasekhara Vaidya e o 72º foi Dvija Haridasa. Verso 113. O 73º galho da árvore original foi Ramadasa, o 74º foi Kavichandra, o 75º foi Shigopala Dasa, o 76º foi Bhagavan Acharya e o 77º foi Thakura Saranga Dasa. Verso 114. O 78º galho da árvore original foi Jagannatha Tirtha, o 79º foi Brahmana Shri Janakinata, o 80º foi Gopalacharya e o 81º foi o Brahmana Vaninata. Verso 115. Os 3 irmãos Govinda, Madhava e Vasudeva foram o 82º, o 83º e o 84º galhos da árvore. O Sr. Chaitanya e Nityananda costumavam dançar quando eles executavam Kirtana. Verso 116. Ramadasa Bhirama vivia plenamente absorto na doçura de amizade. Ele fez uma flauta de vara de bambu com 16 orifícios. Verso 117. Por ordem de Sri Chaitanya Mahaprabhu, 3 devotos acompanharam o Sr. Nityananda Prabhu quando este retornou a Bengala a fim de pregar. Verso 118. Esses 3 foram Ramadasa, Madhava Gosha e Vasudeva Gosha. Govinda Gosha, contudo, permaneceu como Sri Chaitanya Mahaprabhu em Jagannath Puri e assim sentiu grande satisfação.
Verso 119. Bhagavatacharya, Chirandiva, Shiragunandana, Madhavacharya, Kamalakanta e Shri Adunandana estavam todos entre os galhos da árvore de Chaitanya. Verso 120. Jagai Madai, o 89º e 90º galhos da árvore foram os maiores receptáculos da misericórdia do Senhor Chaitanya. Esses dois irmãos foram as testemunhas que provaram que o Senhor Chaitanya fazia jus ao nome Patita Pavana, o libertador das almas caídas. Verso 121. Acabo de dar uma breve descrição dos devotos do Senhor Chaitanya na Bengala. Na verdade, são inúmeros os seus devotos. Verso 122. Mencionei todos esses devotos em especial, pois eles acompanharam o Senhor Chaitanya Mahaprabhu pela Bengala e por Orissa e o serviram de diversas maneiras. Verso 123. Deixai-me descrever brevemente alguns dos devotos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu em Jagannatha Puri. Versos 124 até 126. Entre os devotos que acompanhavam o Senhor em Jagannatha Puri, 2 deles, Paramananda Puri e Swarupa Damodara, eram o coração e a alma do Senhor. Dentre os demais devotos estavam Gadadhara, Jagadananda, Shankara, Brakeshvara Damodara, Pandita Thakur Haridasa, Raghunatha Vaidya e Raghunatha Dasa. Verso 127. Todos esses devotos eram associados do Senhor desde o comecinho, e quando o Senhor passou a morar em Jagannatha Puri, eles permaneceram ali servindo-o fielmente. Verso 128. Todos os devotos que moravam na Bengala costumavam visitar Jagannatha Puri para ver o Senhor. Verso 129. Agora enumerarei os principais devotos da Bengala a irem visitar o Senhor em Jagannatha Puri. Verso 130. Havia Sarvabhauma Bhattacharya, um dos maiores galhos da árvore do Senhor, e o esposo da sua irmã, Shri Gopinathacharya. Verso 131. Na lista dos devotos em Jagannatha Puri, que começa com Paramananda Puri, Swarupa Damodara, Sarvabhauma Bhattacharya e Gopinathacharya, Kashimija era o 5º, Pradyumna Mija era o 6º e Bhavanandaraya era o 7º. O Sr. Chaitanya sentia muito prazer em encontrar-se com eles. Verso 132. Abraçando Raya Bhavananda, o Senhor disse-lhe: outrora apareceste como pando, e teus 5 filhos apareceram como 5 pandas. Verso 136. Os 5 filhos de Bhavanandaraya foram Ramanandaraya, Panakaya, Gopinatha, Kalanidhi, Sunanidhi e Naya Vaninatha. Verso 134. Sri Chaitanya Mahaprabhu disse a Bhavanandaraya: teus 5 filhos são todos meus devotos queridos. Ramanandaraya e eu somos iguais, embora nossos corpos sejam diferentes. Versos 135 a 136. O rei Prataparudra de Orissa, os devotos Oriyas, Krishnananda e Shivananda, Paramananda Mahapatra, Bhagavanacharya, Brahmananda Bharati, Shisiki Mahiti e Murari Mahiti constantemente se associavam com Chaitanya Mahaprabhu enquanto esse residia em Jagannatha Puri. Verso 137. Madhavi Devi, a 17ª dos devotos proeminentes, era a irmã mais nova de Siki Mahiti. Considera-se que ela foi anteriormente uma criada de Srimati Radharani. Verso 138. Brahmachari Kashishvara era discípulo de Ishvarapuri e Shri Govinda foi outro de seus queridos discípulos. Verso 139. Na lista dos devotos proeminentes em Nilatila, Jagannatha Puri, Kashishvara foi o 18º e Govinda o 19º. Ambos foram ver Chaitanya Mahaprabhu em Jagannatha Puri, segundo a ordem de Ishvarapuri, a hora da morte. Verso 140. Tanto Kashishvara quanto Govinda eram irmãos espirituais de Sri Chaitanya Mahaprabhu, de modo que o Senhor prestou-lhe as devidas honras assim que chegaram. Todavia, como Ishvarapuri mandara-os prestar serviço pessoal a Chaitanya Mahaprabhu, o Senhor aceitou o seu serviço. Verso 141. Govinda cuidava do corpo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ao passo que Kashishvara ia na frente do Senhor quando este ia visitar Jagannatha no templo. Verso 142. Quando Chaitanya Mahaprabhu ia ao templo de Jagannatha, Kashishvara, sendo muito forte, abria caminho entre as multidões com suas mãos de modo que Chaitanya Mahaprabhu pudesse passar incólume. Verso 143. Ramai e Nandai, o 20º e o 21º entre os devotos importantes em Jagannatha Puri, sempre ajudavam Govinda 24 horas por dia a prestar serviço ao Senhor. Verso 144. Todos os dias, Ramai enchia 22 grandes baldes de água, enquanto Nandai pessoalmente ajudava Govinda. Verso 145.
O 22º devoto, Krishnadasa, nasceu em uma família de brahmanas puros e respeitáveis. Ao viajar pelo sul da Índia, o Sr. Chaitanya levou Krishnadasa com ele. Verso 146. Como um devoto fidedigno, Balabhadra Bhattacharya, o 23º associado principal, agia como Brahmachari Sri Chaitanya Mahaprabhu quando esse viajava para Mathura. Verso 147. Bada Haridasa e Chota Haridasa, o 24º devoto e o 25º devoto em Nilatila, eram bons cantores e sempre acompanhavam o Sr. Chaitanya. Verso 148. Entre os devotos que viviam com o Sr. Chaitanya Mahaprabhu em Jagannatha Puri, Ramabhadracharya foi o 26º, Simheshvara foi o 27º, Tapanacharya foi o 28º, Raghunatha Bhattacharya foi o 29º e Nilambara foi o 30º. Verso 149. Singhabhata foi o 31º, Kamabhata foi o 32º, Shivananda foi o 33º e Kamalananda foi o 34º. Antigamente todos eles serviam a Sri Chaitanya Mahaprabhu na Bengala. Porém, mais tarde, esses servos deixaram a Bengala para viver com o Senhor em Jagannatha Puri. Verso 150. Achyutananda, o 35º devoto, era o filho de Advaitacharya. Ele também vivia com o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, abrigado a seus pés de lótus em Jagannatha Puri. Verso 151. Nirloma Gangadasa e Vishnudasa foram o 36º e o 37º entre os devotos que viviam em Jagannatha Puri como servos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Verso 152. Os devotos proeminentes em Varanasi eram o médico Chandrasekhara Tapanamishra e Raghunatha Bhattacharya, filho de Tapanamishra. Ao vir a Varanasi após visitar Vrindavana por 2 meses, o Sr. Chaitanya viveu na residência de Chandrasekhara Vaida e aceitou prasada na casa de Tapanamishra. Verso 155. Quando Sri Chaitanya Mahaprabhu hospedou-se na casa de Tapanamishra, Raghunatha Bhatta, que então era um menino, lavava seus pratos e massageava suas pernas. Verso 156. Ao crescer e ficar um rapazinho, Raghunatha visitou o Sr. Chaitanya Mahaprabhu em Jagannatha Puri, onde ficou por 8 meses. Às vezes ele oferecia praçada ao Senhor. Verso 157. Mais tarde, por ordem do Sr. Chaitanya, Raghunatha foi para Vrindavana, onde permaneceu ao abrigo de Shilarupa Goswami. Verso 158. Enquanto esteve com Shilarupa Goswami, sua ocupação era recitar o Srimad Bhagavatam para ele ouvir. Como resultado dessa recitação do Bhagavatam, ele alcançou um amor perfeito por Krishna, que sempre o fazia enlouquecer. Verso 159. Dessa maneira, acabo de dar uma lista de apenas uma parte de inúmeros devotos do Sr. Chaitanya. Não é possível descrevê-los a todos. Verso 160. De cada galho da árvore brotaram centenas e milhares de galhos secundários e discípulos e netos espirituais. Verso 161. Cada galho e galho secundário da árvore é cheio de frutas e flores inumeráveis. Eles inundam o mundo com as águas do amor a Krishna. Verso 162. Cada galho dos devotos de Sri Chaitanya Mahaprabhu tem poder especial e glória ilimitados. Mesmo que alguém tivesse milhares de bocas, seria impossível descrever os limites de suas atividades. Verso 163. Acabo de descrever brevemente os devotos do Sr. Chaitanya Mahaprabhu em diferentes lugares. Nem o Sr. Shesha, que tem milhares de bocas, poderia enumerar todos eles. Verso 164. Orando aos pés de lótus de Shirupa e Sri Raghunatha, desejando sempre a misericórdia deles, eu, Krishnadasa, narro Sri Chaitanya Charitamrita, seguindo seus passos. Fim da narração do capítulo 10 do Adi Lila do Sri Chaitanya Charitamrita.